Convido o diretor de protocolo, William de Oliveira, para o protocolo da reunião. William. O microfone do William está aberto, Cláudio? Tá, já vai entrar. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo, né? Boa noite. Na tribuna, o William de Oliveira. Classificação tabelionato, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a 33ª reunião ordinária do ano rotário 2021-2022, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro Shekhar Armeta, do Rotary Clube de Calcutá. O lema do atual período é servir para transformar vidas. Nossa mesa presidencial está assim composta. Ao centro, o presidente Francisco Wilson Feitosa. À esquerda, do presidente Francisco Wilson, a palestrante da noite, a companheira Ana Cristina Froni, presidente 2021-2022 do Rio de Janeiro, Guanabara Galeão, palestrante da noite, convidada da companheira Cleonice Datum. À direita do presidente Francisco Wilson, a companheira Cleonice Datum, presidente 2014-2015 do nosso Clube Copacabana, que fará a apresentação da palestrante. Agradecendo a todos que nos prestigiam com as suas presenças, retorno a condução dos trabalhos ao presidente Francisco Feitosa. Obrigado, companheiro. Companheiros e companheiras, a nossa reunião da próxima segunda-feira, 21 de março, será presencial e é no Hotel J. Merit, na Vida Atlântica, 2600, e teremos como palestrante a companheira, a caçula do nosso clube, Edith Vasconcelos. Convido o companheiro Isaac Adid para o companheirismo desta reunião. Isaac. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Isaac Adid, sócio representativo no Rotary Clube de Copacabana, na antiga categoria de roupas femininas representação. Eu vou iniciar o companheirismo, como já foi dito, lamentando a partida da nossa querida Dulcinha, que tanto nos alegrou em várias reuniões, muitas, sempre trazendo brindes, sempre alegre, sempre sorrindo, e que vai fazer muita falta no nosso clube. Ela era a governadora assistente por vários períodos no nosso clube. Eu sigo falando que dia 21, antes da nossa reunião, às 18 horas, haverá a missa de 1 ano de falecimento do companheiro Marco Aurélio Sintra Borghetti, nosso ex-presidente, na paróquia de São José da Lagoa, na Avenida Borges de Medeiros, 2735. Portanto, às 18 horas, quem quiser ir ainda terá tempo de comparecer à reunião do clube. Notícias do Cleófas, ele continua internado no Copador. Falei com o Sérgio hoje, filho dele, e a bactéria diminuiu bastante, mas não ainda o suficiente
para a recuperação total dele. Ele ainda não pode caminhar, de maneiras que eles vão ver se continuar nesse ritmo, talvez ele saia sexta-feira. Mas o Sérgio já achou melhor que ele fique um pouquinho lá, porque ele é difícil a caminhada e levantar e andar. Agora, eu vou falar dos aniversariantes do mês de março, só rotarianos e esposas, que esse mês temos dia 25, o Tamoto Nakamura, e dia 26, Dora, esposa do nosso governador do distrito, Cláudio Zinguia. A todos eles, nossos parabéns. Eu vou sugerir a vocês, eu não tenho sugerido, tenho ido muito, mas não tenho sugerido a vocês teatro. Mas eu vi uma peça ontem muito interessante. Eu vou postar. Chama-se Sorriso de Mãe. Aqui, ó. Sorriso de Mãe. Ela foi escrita pelo Gabriel Chalita. Gabriel Chalita, ele tem inúmeros livros e foi secretário de Cultura de São Paulo. É uma peça muito interessante, muito bem interpretada, com o ator Joelson Medeiros, está no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Dito isso, e tem filmes também, mas eu vou recomendar essa peça por enquanto a vocês, e, dito isso, eu encerro o companheirismo e volto a palavra ao presidente. Obrigado, companheiro Isaac. Feitosa, antes de passar para palestras, convida o Claudino para falar sobre o sábado, o nosso sábado, por favor. Eu esqueci de botar na pauta. Vou chamar. Companheiro Claudino, o microfone é seu, você falar sobre a sua ida com a companheira Cleonice à Volta Redonda. Será uma instrução rotária, tá, Claudino? A reunião de sábado em Volta Redonda foi do futuro governador com o seu staff, apresentação do staff e reunião com seus governadores assistentes. Agora, o distrito, vamos chamar de distritão, com mais de 100 clubes, então, realmente, se faz necessária uma ajuda ao governador com esses governadores assistentes. Tem governador assistente assistindo 2 clubes, 3 clubes, 4 clubes até. No meu caso, são 2 clubes. No caso da Cleonice, são 2 clubes. Entendeu? O nosso governador assistente vai ser o Francisco Jesus outra vez. Entendeu? É repetente. A reunião teve diversas apresentações do pessoal que vai trabalhar mais diretamente com o FAVA. Entendeu? O primeiro deles foi o Henrique falando sobre desenvolvimento social. Aí ele fez uma dinâmica bastante interessante, que ele colocava o tema e pedia, então, que de cada mesa, eram 6 mesas, se não me engano, cada mesa, então, tinha que se manifestar sobre aquele tema. Os temas eram, deixa eu anotar aqui, realmente é tão ruim que eu mesmo não estou conseguindo ler. Espera aí. O primeiro era sobre imagem pública. Não, o primeiro foi sobre o aumento do quadro social. Aí diversas sugestões aconteceram e eu não falei o que eu vou falar agora, porque não tive oportunidade de falar, reportando uma visita que o nosso clube teve antes da pandemia de um time da Índia. Não sei se vocês se lembram disso. E conversando com um deles, eu perguntando a eles qual era o segredo do sucesso do desenvolvimento do quadro social. Ele falou uma coisa simples. Nossas mesas são mesas de 10 pessoas no nosso clube, lá na Índia. Nós vamos a empresas que pegamos 10 pessoas da mesma empresa. Então, nós admitimos não uma pessoa, mas um grupo de pessoas, todos conhecidos, e eles vão ficar na mesma mesa e depois, com o tempo, eles vão abrindo o relacionamento com o resto do clube. Isso é um jeito que eles encontraram lá e que está dando certo. Então, fica aí no ar a sugestão que eu escutei do indiano
há 2 anos atrás e que eu não passei para eles, porque não é que seja segredo do Copacabana, não. Antes fosse. Não é porque eu não tive oportunidade. Depois, sobre imagem pública, aí ele também fez a mesma coisa, pediu imagem. Aí aquelas sugestões que nós estamos acostumados a escutar. Depois ele falou sobre Rotaract Interact e depois como motivar os clubes para fazer projetos. Foram 4 avenidas que o governador Henrique desenvolveu muito bem. Depois dele teve o Pedro também falou muito sobre as atribuições de um governador assistente, que a reunião era para governador assistente. Eu sou repetente, eu fui governador assistente do Parente, fui do Joper, fui de quem mais? Do Guilhermino, fui da Cacima, e agora sou repetente, ainda não aprendi, até, quem sabe, esse ano eu aprendo. Mas, aí, de qualquer maneira, então, eu escutei com muita atenção o que o Pedro falou. As palavras do Pedro são sempre palavras sábias. Depois do Pedro, teve o almoço, foi a feijoada. Depois da feijoada, teve uma parte do que o Jober Padrão falou sobre planejamento estratégico de distrito, aí mostrando diversas nuances interessantes. E depois ele foi seguido por uma palestra do governador Ivani Chapaz, de São Paulo. Esse palestra sobre planejamento estratégico, eu pedi já por e-mail para o Chapaz mandar para mim, eu recebendo, eu vou passar para vocês, que eu achei muito interessante, em PowerPoint, dá para fazer uma coisa interessante. Se ele me mandar, eu teria o maior prazer em passar para vocês. Depois teve metas para o desenvolvimento de quadro social, depois teve metas para a Fundação Rotária, aí eu escapuli junto com A Berenice também falou, Claudino. Não, teve a Berenice. A Berenice, a Beré, dei carona para ela depois, fiquei sabendo coisa interessantíssima. Berenice Samarcos, ela falou sobre meta do desenvolvimento de quadro associativo. Então, ela falou com muita propriedade, apresentou números, uma forma bastante inteligente de apresentar as soluções para um clube até 20 sócios são umas. As soluções para um clube que tem mais de 20 sócios são outras. Então, ela desenvolveu esse quadro. Eu perdi o finzinho, o encerramento, 2 sugestões, e o encerramento por parte do Pablo. Isso eu não assisti, porque eu estava na estrada, fugindo da chuva e da noite. É isso aí. Pronto. Falei. Presidente, pode agora dar continuidade à reunião. Obrigado, Claudinho. Companheiros e companheiras, chegamos ao ponto alto de nossa reunião. Eu convido a companheira Cleonice Datum para fazer a apresentação da palestrante, doutora Ana Cristina Frônia. Cleonice? Pois não. Companheiros e companheiras, na tribuna virtual, Cleonice Datum, associada representativa deste clube, na categoria roupas masculinas, comércio de roupas masculinas, varejo, para fazer a apresentação da palestrante de hoje, a nossa companheira Ana Cristina Frônia. Ela é esposa, mãe de 3 filhas lindas, formada em Educação Física pela UERJ, tendo feito MBA em Administração pelo IBMEC. É sócia administradora do Flash Traduções. É casada com o companheiro Paulo Macedo, que é associado do Rotary Club do Rio de Janeiro, tendo sido seu presidente no período anterior, 2021, certo, Paulo? E participou do IGE em 1997 para New Jersey, Estados Unidos. No retorno, se associou ao Rotary Club Rio de Janeiro Guanabara por 2 anos, quando se precisou se afastar por um pequeno período, retornando em 2012. Ficou 7 anos à frente do intercâmbio de jovens do antigo distrito 4.570, juntamente com o marido Paulo Macedo. Adora o trabalho, cozinhar, jardinagem e serviço voluntário. Ainda hoje ligada ao programa, ajudando a ABIGE,
Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, atuando como primeira secretária do biênio 2021-2023. Atualmente está como presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro Guanabara Galeão e continuará também como presidente no próximo período 2022-2023. Ana, a palavra é sua e você pode começar a sua palestra. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada, Cleo. Obrigada, principalmente a Cleo, que me convidou para fazer a palestra que eu havia sido convidado pelo Cláudio, né, o governador Cláudio Zinger, para fazer essa palestra para o nosso presidente de RI, né, o Shekhar Mehta. E ele pediu para eu fazer essa palestra porque a pessoa responsável não poderia participar fisicamente, e aí eu tive que correr atrás e estudar um pouco, e eu adorei ter estudado sobre o assunto, e eu vou falar um pouquinho como é que foi o meu estudo e o que eu tirei disso. E eu espero trazer reflexão para vocês, para a gente poder fazer melhor esse trabalho de empoderamento das meninas, empoderamento das mulheres, principalmente. Eu vou dividir aqui a minha tela, só um minuto, por favor. Vocês estão vendo já? Sim, Ana. Então tá. Vou começar com um pequeno videozinho. Precisamos falar sobre a brecha do sonho. O que é isso? É a distância que há entre as meninas e todo o seu potencial. Você sabia que a partir dos 5 anos... As meninas deixam de acreditar que podem ser presidentas, cientistas, astronautas, grandes pensadoras, engenheiras, CEOs e por aí vai. Por quê? Porque como podemos acreditar? Quando é 3 vezes menos provável que ganhemos brinquedos científicos. É triste. E que nossos pais têm 2 vezes mais chance de pesquisar no Google. Meu filho é talentoso? Que minha filha é talentosa? Isso não é legal. Nós precisamos ver mulheres brilhantes sendo brilhantes. E ver como elas chegaram onde estão. E acreditar que podemos fazer tudo o que elas fazem. Mas não podemos sozinhas. Mães, pais, irmãos e professores. Precisamos da sua ajuda. Nós precisamos fechar a brecha do sonho. E isso depende de todos nós. Bom, eu gosto de começar com esse vídeo porque ele abre a ideia da gente em relação às meninas e meninos. Eu vou ser muito honesta. Quando eu fui convidada pelo Cláudio, eu falei, meu Deus, mas será que tem tanta diferença entre meninas e meninos? Até porque eu sou mãe de 3 meninos. E eu, sentada na mesa da cozinha, eu falei, o que eu vou falar? Porque eu não vejo essa diferença. E as minhas filhas botaram a mão na minha cabeça e falaram, mãe, você não é uma mãe normal, você é uma mãe que ensina tudo. Eu tinha uma filha que colecionava carrinho, ela adorava carrinho. Então, eu fiz o que elas pediam, então eu acho que deu para seguir. Bom, vamos lá. Eu gostei dessa ideia dos rotarianos, do que o Shekhar Mehta colocou como empoderamento das meninas, eu vou explicar um porquê. Porque a gente tem que fazer muito sobre esse assunto, para as meninas e para as mulheres. Porque 85% das vítimas de estupro são mulheres, e 70% desses casos envolvem crianças e vulneráveis. 100 crianças são vítimas de violência sexual no Brasil por dia, sendo que 54% são meninas de até 13 anos. O índice brasileiro de gestação na adolescência são 50% acima da média mundial. E cada hora nascem 48 bebês filhos de mães adolescentes nesse país. A gravidez na adolescência é a maior causa de evasão escolar. Meninas são mais que o dobro que os meninos, entre jovens fora da escola. E antes que eu acabe toda essa palestra, um estupro terá acontecido no Brasil. Então, empoderar meninas é uma coisa que é importantíssimo da gente fazer. É um processo indispensável, eficaz, para dar voz, estimular e tornar algo poderoso. Permitir que uma coisa determinada ou um grupo seja alvo de injustiça e passe a ter domínio sobre sua própria vida, sobre a capacidade de tomar decisões, sobre o que diz respeito. E o que eu acredito nesse ponto, e que todos nós, eu acredito que concordamos, é que é justo que as pessoas tenham oportunidades iguais e possam decidir sobre a sua própria vida. O empoderamento
nada mais é do que a busca da igualdade. Igualdade para que cada um faça o que quiser, escolha o seu caminho, seja feliz, e mais importante que isso, que respeitem suas escolhas. Então, empoderar não é mais nada do que fazer com que as meninas sonhem. E sonhar é o começo de tudo. Sonhar os ideais, e sonhar e realizar, né? O problema é que as meninas sonham e elas acabam tendo seus sonhos tolhidos. Por isso que empoderar transforma vidas. O que acontece muitas das vezes é que são dadas às meninas os papéis específicos e os meninos outros papéis específicos. O que é bastante frequente, a gente vê no aniversário dos meninos recebendo legos, jogos criativos, como as meninas mesmo mencionaram. E as meninas normalmente são dadas a ela bonequinhas, vassourinhas, panelinhas. E por que isso acontece? Afinal de contas, a gente já está na era da informação tem um tempo, e o que parece que essa informação não está sendo muito clara. E acho que tem que dar às meninas essa opção de elas serem o que elas quiserem ser. Quando falamos sobre empoderamento das meninas, é preciso também deixar claro que, além de ir além, estamos também tratando das meninas para criar uma mentalidade diferente para elas, mas também para os pais delas, para os adultos, para os professores, adultos em geral, né? No intuito que a igualdade seja respeitada. E, por essa razão, a gente deve entender bem o papel do empoderamento das meninas e do empoderamento das mulheres. E aí eu volto de novo com essa pergunta, por que só as meninas? Porque, infelizmente, a construção social do mundo, por anos, subjugou a posição das mulheres, de tal modo que até hoje vemos o reflexo disso nas culturas de opressão. As mulheres são mais violentadas, as que mais abandonam os estudos para cuidar de outros, as que são usadas como moeda de troca, seja para casamentos forçados ou ainda mesmo para atingir o inimigo durante a guerra, como estamos acontecendo agora. E aí a gente tem que fazer alguma coisa. E como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para mudar isso? Todo mundo já deve ter ouvido falar da Malala, né? Ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz que a educação segura e gratuita é a forma mais eficiente de lutar pela igualdade de direitos e o respeito pela condição feminina. Mas o que significaria para uma menina ser ou estar ou se sentir empoderada? Vários estudos, incluindo os mais conhecidos de moças que escaparam de sistemas violentos, como o de Malala, por exemplo, elas falam da necessidade de serem reconhecidas e respeitadas como pessoas dotadas de inteligência, autonomia, capacidade de decisão, senso crítico, aspectos interligados ao acesso à educação e à participação ampla em todas as dimensões de uma vida pública. Cabe enfatizar que empoderar as meninas não significa incentivar a alcançar alguma espécie de padrão pautado em masculinidade, ou estimulado por elas, é claro, né? Ou ainda o que elas deveriam ser ou devem ser. É muito pelo contrário, é permitir que elas sejam aquilo que elas querem ser. Para identificar aptidões, a gente precisa conhecer, ou seja, dar voz, ouvir, conversar, para então incentivar e mediar esse empoderamento. Então, tem um trabalho antes que a gente tem que fazer. Então, cabe a nós, sociedade, trabalhar arduamente no sentido de que vozes femininas sejam ouvidas, corpos femininos sejam respeitados e mentes femininas sejam admiradas. Empoderar meninas vai de encontro àquela agenda de 2030 da ONU e está previsto também no Estatuto de Criança e Adolescente no Brasil. E que ainda esse estatuto dispõe que sobre a proteção integral das crianças e adolescentes do Brasil está alinhado juntamente com os 7 enfoques que o Rotary nos coloca, tanto de educação quanto da maternidade, né? As meninas e mulheres empoderadas, portanto, são aquelas que foram estimuladas a serem visíveis e tiveram a oportunidade para desenvolver aptidões e curiosidades, buscando alcançar metas estabelecidas por elas mesmas, mesmo quando os caminhos que elas percorrem são complicados, são difíceis, são desafiadores às vezes. Aqui no nosso distrito, a gente tem algumas ações acontecendo desde que o nosso presidente Shekhar Mehta incentivou o empoderamento das meninas. Existe um projeto chamado Coisas de Menina. É um projeto que, por enquanto, já está na 5ª edição, mas é um projeto de acolhimento, é um projeto de ações educativas, de prevenção de saúde feminina, empoderamento, e tem várias coisas acontecendo nesse setor. E
Infelizmente, a gente tem o 4.571, que é o nosso grande distritão, como falou o nosso companheiro, mas a gente não tem ninguém realmente do Rio de Janeiro trabalhando com isso. A gente tem o Rotary Clube Engenheiro, Paulo de Fronten, Barra do Pidaí, Mendes, Valença e Vassouras, que fazem esse projeto acontecer. Como eu falei, está na 5ª edição. Elas, em 5 edições, elas já juntaram mais de 1.000 pessoas para tratar do empoderamento feminino. E aí eles estão fazendo, como falei, um pensamento e pensando de como elas podem empoderar as meninas em cima do que a gente chama do ODS 5, né, que trata só da igualdade de gênero, ensinando direitos de igualdade, pobreza menstrual, importância da independência financeira. Lembre-se que muitas casas elas são realmente mantidas pelas mulheres, né? Normalmente não tem nenhum homem próximo. Capacitação da menina-mulher, depressão e baixa autoestima, cuidados de higiene, cuidados físicos e mental. A gente tem muito que fazer. Eu acho que o Rotary pode fazer muitas coisas com o empoderamento de meninas. E eu guardei um vídeo para o final, que é um vídeo que eu acho que fala tudo o que eu penso. Eu fiquei muito emocionada quando assisti esse vídeo, porque ele tocou no meu coração e eu gostaria de dividir isso com vocês. Eu vou tocar mais um vídeo e depois eu vou abrir para perguntas. Hoje eu resolvi falar. Ninguém me escuta, ninguém sabe o que quero, as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. E como eu me sinto quando não me deixam falar. Me dá uma raiva. Mas hoje eu resolvi falar. E quero começar dizendo quanto é difícil ser menina. Menina é ser como uma escrava, porque nós temos que lavar, passar, cozinhar, cuidar do irmão, irmã e tudo mais. É ser prisioneira, não dá para fazer nada, não dá nem para sair de casa. Menina para mim é ser como um passarinho engaiolado, é sofrer muito preconceito e indiferença dos meninos. É aquele tipo de conversa que falam da gente, tipo assim, só podia ser mulher mesmo. Mulher no volante é perigo constante. Mulher não serve para essas coisas. Bota um homem para fazer. Mulher só serve para pilotar fogão, não para jogar bola. Senão vira macho e fêmea. Mulher não trabalha. Seu irmão é que é o homem da casa. Respeita ele, senão ele te bate. O homem é mais racional e usa mais o lado esquerdo do cérebro. A mulher é mais emotiva e usa mais o lado direito. Que conversa mais sem noção. Eu uso o cérebro inteiro, não uma parte apenas. Pensando bem, de certa forma, acho que isso só podia ter vindo mesmo de um homem. Também, que manda usar apenas um lado da cabeça. Nossa, quanta besteira. Outro dia, eu li um texto. Algo que me chamou a atenção. Eu li que milhões de mulheres no mundo sofrem preconceito, todo tipo de preconceito, simplesmente por terem nascido meninas. Mas o que mais me intriga não é o fato do preconceito existir pura e simplesmente, mas sim o fato das pessoas não admitir que tem algum tipo de preconceito. Nessas horas, ninguém é preconceituoso. Todo mundo concorda, acha correto, apoia o discurso e coisa e tal. Ora, mas se ninguém, ou pelo menos quase ninguém, admite ter preconceito, por que ele existe então? Será que esse tal de preconceito é um monstro que tem vida própria e que invade a vida das pessoas sem pedir licença e se instala ali contra a vontade delas? Bom, o fato é que preconceito existe. Não sei se ele tem cara, se é alto ou baixo, magro ou gordo, branco ou negro. Se ele é um menino ou se é uma menina disfarçada de menino. Mas ele existe. E ele só existe porque é alimentado pelo ódio, pela incompreensão e pela intolerância das pessoas. Ele é alimentado todos os dias por homens e mulheres, meninos e meninas, em casa, na rua, no trabalho, na escola. E adivinha quem mais sofre com isso?
Mas também vou falar sobre o lado bom de ser menina. Ser menina é poder brincar com algumas brincadeiras que são consideradas de meninos. É superar obstáculos no dia a dia. É ser legal. É como ter asas. É poder jogar futebol, jogar videogame, assistir jogos de futebol. Eu grito que nem uma louca quando meu time se faz gols. Fico triste quando ele perde. Mudando de assunto, é poder ouvir música, andar de skate, lutar karatê, zoar com tudo e com todos. Eu não sou comportadinha, como muitos acham que devem ser as meninas. Nem muito menos santa. Sou menina. Ser menina é ser normal, gostar de estudar, ter preguiça às vezes. Isso é comum e normal. Quem não tem? Por ser menina, eu acredito que devemos viver num mundo onde todas as pessoas devem respeitar os direitos, as escolhas e decisões dos outros, principalmente não, eu estou falando de um mundo real. Assim deve ser o mundo. Por ser menina, eu tenho o direito de ir e vir, pensar o que quiser livremente e poder me expressar sem barreiras. Por ser menina, posso ser o que eu quiser ser quando eu crescer. Não há limite para as meninas. O que não pode é sermos humilhadas, maltratadas, desrespeitadas. Por ser menina, eu tenho direitos que precisam ser garantidos. Eu tenho o direito de uma educação de qualidade, uma família que me apoia, me trata com carinho, me respeita. Por ser menina, eu tenho o direito de ser criança, ser feliz. Eu tenho o direito de ser menina. Por ser menina, eu levanto a minha mão pelas meninas. Eu levanto a minha mão e abro a minha boca pelas meninas de Codó, Timbiras, Peritoró, São Luís, Passo do Lumiar, Ribamar, Recife, São Paulo, Amazonas, África, Sudão, Afeganistão, Índia. Enfim, pelas meninas do mundo inteiro, eu levanto a minha mão e digo essas coisas. Ei, você aí, levante você também a sua mão direita pelos direitos das meninas. É, você mesmo, você que está me olhando. Você, menina, homem, mulher, você é professor, professora, aluno e aluna. Todos e todas, levantemos nossa mão. Lembre-se, isso não é apenas um gesto vazio, é um voto de compromisso, mudanças de posturas, conceitos e atitudes pelas meninas. Nós, meninas do mundo inteirinho, agradecemos. Bom, eu levanto a mão pelas meninas. Eu gostaria de dizer que as meninas não é o meu caminho, não. Eu fui convocada para fazer essa palestra, eu estudei para fazer palestra, mas tem uma pessoa que é coordenadora do empoderamento das meninas no nosso distrito. O Checa Armeta gostou tanto desse vídeo que ele pediu para que eu fizesse um pequeno corte e botasse ele em inglês. Eu estou pedindo a autorização da menina para poder fazer isso. Então, assim, como eu falei, eu vou agora abrir para um debate, porque eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão do empoderamento, que muitas vezes na nossa cabeça a gente acha que está tudo direitinho, mas a gente às vezes tem que mudar para melhorar e para realmente melhorar o mundo. Muito obrigada por ter convidado para essa palestra, viu, gente? Nossa, eu fiquei extremamente emocionada, Ana, e eu disse a você naquele dia que eu gostaria que você fizesse essa palestra no clube. Obrigada. Leonice? Leonice? Sim, pois não. Você controla aí as perguntas, porque aqui fica alternado as mãozinhas, tá? Tá bom, pois não. Eu vou começar, então, primeiro agradecendo a Ana o convite, em teu nome, presidente, e eu acho que eu me emocionei naquele dia e hoje novamente. Você já tinha assistido também essa palestra. Sim. Entendeu? Agora, então, vamos começar. O primeiro a falar é o companheiro José Otávio. Pode abrir seu microfone, José Otávio. Tem um negócio aqui dizendo que quer verificar se eu sou eu mesmo. Eu acho que é alguma coisa da Microsoft. Bom,
Ana Cristina, antes de mais nada, meus parabéns. As suas palavras foram um colírio para mim. Eu tenho uma filha, tenho um filho, tenho uma neta e tenho um neto. Meu Deus, como tem sido diferente a existência dos filhos e a existência dos netos. Como evoluir? Mas eu tenho também uma crítica que eu faço e que eu acho que nós todos temos que encarar isso. O Rotary está atrasado nessa área. Em 1989, quando foi admitida a presença da mulher como rotariana, isso já nos colocava aqui, como brasileiros, numa situação difícil, porque a Constituição de 88 assegurava a igualdade de gênero. Era um negócio meio esquisito. Depois, se não lhe falha a memória, levamos 33 anos para a primeira presidente do Rotary Internacional. Quantas das minhas amigas que estão aqui na frente já foram governadoras de distrito, já foram presidentes de clube, e dando verdadeiros exemplos. Eu jamais citaria alguém nominalmente para não ser injusto, mas eu vejo em todas, com muita alegria, exemplos magníficos. Acho que valeu a pena esperar esses 33 anos pela Jennifer Jones. E a mensagem dela é a grande vantagem dessa mescla de opinião, da doçura da opinião feminina com a objetividade da opinião masculina. Essa mescla nos conduz muito mais a uma direção correta. Ela falou muito bem, inclusive, na questão da difusão da polio. Nos países em que se encontrava maior dificuldade de penetrar a vacinação, ela dizia nada mais importante, nada mais eficiente do que uma conversa entre mães. Essas foram palavras dela, traduzidas numa reunião do Rotary Club de Recife, que eu assisti e que até hoje me deixou uma marca muito profunda. Mas, graças a Deus, ela trouxe também uma boa notícia. 54% dos rotaractianos são moças. Acho que isso já é um passo fantástico. Mais uma vez, meus parabéns pela sua palestra. Não tem nada de corajoso, não tem nada. Foi um negócio bonito. Bom. Obrigada. Obrigada. Eu concordo que, às vezes, o Rotary pode estar meio atrasado, mas eu acho que as coisas vêm quando elas têm que vir. E se a gente quiser forçar que alguma coisa venha, a gente pode escangalhar toda a máquina. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo para a gente chegar lá. Essa é a minha opinião. Às vezes, o empurrãozinho é importante também. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Está muda, Edith. Oi, não sabia que eu já podia, obrigada. Ana, quem é essa menina? Essa menina é do interior do Piauí. Incrível ela, né? Que garota incrível! Aí eu gostaria de conhecer o ambiente dessa menina. Não entendi, Ana. Ela é de onde? Do interior de onde? Interior do Piauí. A minha segunda pergunta, muito rápida, Ana, é se tem como ter acesso a esse vídeo para mostrar para outras pessoas. Eu posso enviar para você diretamente. Tá legal. E aí, continuando o que eu estava dizendo, né? Eu fico mais curiosa de conhecer o ambiente dessa menina, porque o ambiente é tudo. Eu me identifiquei muito, Ana, com você quando você falou que, nossa, mas tem tanta diferença assim, porque o meu ambiente onde eu cresci foi sempre ouvir e ter pessoas ao meu redor com uma atitude de que homem e mulher é tudo igual. Apesar de não ser, né, gente? A gente sabe que não é, biologicamente falando, não é, né? Porém, eu ouvia isso, homem e mulher é tudo igual, você pode fazer tudo que homem faz, o mundo é no limits para você.
Então, eu acho que o ambiente, que é esse ambiente, Ana, que você provavelmente queria para as suas filhas, é um ambiente onde eu cresci e eu nunca percebi dificuldade. Eu acho que eu tive também muita sorte. Reconheço que eu trabalhei em lugares, um dos lugares foi a IBM, que ela é reconhecida mundialmente como uma empresa que estimula a diversidade, já teve uma CEO mulher, então eu acho que eu dei sorte também. E quando a gente fala de ambiente, eu acho importante a gente lembrarmos que a mulher é muito preconceituosa, né? Eu já pesquisei um pouco sobre isso e fiquei bem chocada quando eu soube que na África, quando as mulheres são circuncisadas, né, que cortam o clitóris, são mulheres que fazem isso, nas outras mulheres. E nós vemos também muitas vezes mães serem preconceituosas e podarem o crescimento e o desenvolvimento das filhas. Isso é a coisa que mais me choca, é quando a gente vê uma mulher fazendo isso com a outra. Quando uma mulher, ao invés de elogiar uma outra, porque é bonita ou qualquer coisa assim, entra uma coisa de competitividade, fala mal da outra mulher. Então, o que eu batalho muito é para que as mulheres não sejam preconceituosas, porque eu conheço muito homem que apoia mulheres, mas conheço, pelo outro lado, muitas mulheres que boicotam outras mulheres, o que para mim realmente é uma coisa chocante. Aí eu queria deixar apesar de todas essas dificuldades, deixar uma mensagem positiva para vocês, um pouco em consonância com o que o José Otávio falou. Eu tenho um conhecido que faz faculdade de medicina em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. A turma dele é uma parte de uma grande turma que entrou durante o ano inteiro. Então, é um subgrupo de estudantes dessa turma de 20 pessoas. Pergunto a vocês, quantos vocês acham dessas 20 são mulheres? Alguém chuta aí. 50%. Não. Todas. Também não. Seria 90%. Quase! Das 20 pessoas, 4 são homens perdidos no meio daquela mulherada que são 16. Cara de sorte, hein? Não é? E isso já é um alento, gente. Isso já é um alento, porque tem realmente muitas mulheres estudando nível superior, indo para a faculdade. Então, isso é um avanço. Porém, percebo que ainda uma mulher, e isso eu acho muito importante, principalmente nós mulheres aqui, percebermos, uma mulher muitas vezes boicota a outra mulher, fala mal da outra mulher. Então a gente tem que se policiar e ajudar meninas que serão mulheres e que têm esses sonhos. E eu acho que a maior mensagem aí é mantermos a nossa autocrítica, né? Porque a gente erra muito, né? Não são os outros, é a gente. E com isso, Ana, eu queria, se você tem mais sobre essa menina, sobre o vídeo, se você puder compartilhar, e que tipo de experiência interessante você tem tido nesse projeto que você possa contar para a gente, de sucesso, ou coisas que você está vivendo nisso. Edith, eu não sou a responsável por empoderamento das mulheres no nosso distrito. Quem é a Odilê, acho que é Odilê, ela dos irmãos. E aí ela me falou... Anilê. Obrigada, Edson. A Anilê. Ela que está cuidando desse projeto, e ela estava fazendo um projeto levando o clube dela. O que eu vi fora do nosso distrito, está tendo muita coisa, tá? E as pessoas estão, de fato, não só trabalhando com as meninas, mas com as mulheres, porque o que você fala procede. Se você não fizer a cabeça das adultas, elas não conseguem mudar o paradigma dela para tratar de outra forma, porque a vida que você viveu é a vida que eu vivi e que eu dei para as minhas filhas. Elas fazem o que elas quiserem, entendeu? Então, assim, todas elas viajaram, fizeram intercâmbio e viveram a vida. O mundo é delas, elas fazem o que elas quiserem. Mas, realmente, eu posso te garantir que nós somos exceção. Isso não é a realidade. Isso não é a realidade do mundo, isso não é a realidade do Brasil, não é a realidade de lugar nenhum. As meninas ainda são subjugadas, sim, infelizmente.
Então, a gente tem que fazer a cabeça das mulheres, das professoras e dos homens para a gente tentar mudar isso. Então, eu acho que com o tempo a gente consegue. De novo, é o que eu falei para o José Otávio. A gente está tentando empurrar, mas só o tempo para mudar essas coisas. Então, eu não tenho nenhum projeto efetivo, tá? Mas eu conheço vários projetos de outros distritos que eu também posso dividir com você, porque, como falei, eu te estudei para fazer essa palestra. Agora, o companheiro Antenor Leal. Por favor, Antenor, a palavra é sua. Obrigado, Ana, pela beleza da palestra. Esse tema é um tema muito importante. É evidente que o uso dessa menina e a menina, na verdade, nós temos que englobar isso às mulheres. Não há distinção entre as meninas, as jovens, as mais velhas. As mulheres, há 100 anos atrás, votavam em 2 países. Então, as mulheres atualmente, nos países Afeganistão, Curdiquistão, esses países, ainda as mulheres são abjetos, né? Não são respeitadas, não têm liberdade de aprender. Na verdade, a menina usada, e essa menina é maravilhosa, tem que alongar isso, abrir. São as mulheres que são perseguidas, são as mulheres que são proibidas. No Brasil, se tem aí algum advogado, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, havia uma determinação legal da permissão uxória. A permissão uxória era as mulheres só poderiam fazer um ato jurídico completo se o seu marido autorizasse. Isso era a Idade Média, mas era no Brasil, aí, antes de 88. Eu acho que eu contrario a tese, a única coisa que eu contrario da tese da Ana é que não tem que esperar. O tempo não vai trazer. O que vai trazer é a presença de vocês. Entendeu? Quer dizer, quando a Marie Curie fez aquele trabalho maravilhoso no seu laboratório para o benefício da humanidade, passaram-se anos para surgir outra mulher, anos para surgir outra mulher. Tem sido muito devagar. As mulheres, eu acho que pressionadas pela tradição machista, têm medo mesmo, se recusam a aparecer, se recusam a se candidatar. Veja como seria melhor o Brasil se naquela Câmara Federal de 513 seres humanos tivéssemos lá 400 mulheres. Vocês são muito melhores do que os homens, vocês são mais lúcidas, vocês têm mais compaixão, mas a história manteve, eu acho que por isso, vocês afastadas das lideranças. Não tem que esperar nada, tem que fazer palestra, tem que fazer bandeirinha, ir para a rua, brigar, nós somos iguais. Não tem essa coisa de mulher ser menos inteligente, mas nada disso. As mulheres são 50% da população e são mães dos outros 50%. Vocês mandam. Agora, a tradição machista, dominadora, fez com que, a cada conquista dessa, a gente tenha que fazer uma menção e uma reunião dessa para comentar. É preciso fazer mais. Quero contar uma história, eu não gosto de tomar muito tempo, às vezes perturba as outras perguntas. Eu tenho uma amiga que foi secretária da Educação do Rio. E um dia eu perguntei a ela, qual é o maior problema da educação no Rio? São as escolas? Aí ela disse, não, falta de mãe. Essa mesma dúvida que vocês tiveram, eu também tive. E ela me explicou. As mulheres que trabalham saem cedo, muito cedo, deixam a comida no forno ou em algum canto, as crianças ainda ficam dormindo. Quando acordam, não tem mãe, os pais malandros
já deixaram, já abandonaram a sua casa. As crianças ficam ali esperando a hora da escola quando tem, vão para a escola, ficam praticamente livres, né? Mas perseguidas, esses estupros que a gente tanto ouve, esse percurso da escola, voltam para casa, quando tem merenda, no colégio demora um pouco mais, volta para casa e não tem mãe. A mãe não sabe como elas estão no colégio. A mãe só chega 10 horas da noite, cansada, mas tem que fazer a comida, tem que lavar, tem que preparar o outro dia. Não vê os filhos, a não ser para mandar dormir. Acordam de manhã, 4 horas da manhã, não veem os filhos. Então, a missão das mulheres é uma missão gloriosa. E não é ficando esperando que nós, dominadores, nós, machões, vamos abrir mão para vocês. Vocês é que têm que conquistar. Eu conheço mulheres maravilhosas, sabe? E que me orgulho enormemente ver uma mulher ultrapassar essa barreira terrível que os homens já criaram. E não criaram agora. Nós somos vítimas de uma história dominadora, não é? Onde as mulheres eram segunda classe. As mulheres vinham atrás. Então, eu aplaudo muito essa palestra, o que ela trouxe, essa beleza dessa menina nordestina, lá com o sol do Piauí, para nos alertar o que nós não contem, vocês mulheres, não contem com a bondade dos homens para ceder poder. Nós só vamos ceder se vocês vierem para cima, falando alto, com a autoridade e com a inteligência, com a generosidade e com a beleza de vocês, e tenho dito. Parabéns, Antenor. Adorei. Gostei muito. Essa menina é muito incrível, né? Quando ela diz que ela se sente como um passarinho engaiolado, é uma coisa que acho que foi uma das frases que mais cortou meu coração. Mas a gente tem que quebrar essa gaiola e tem que sair voando. Concordo com você. Parabéns. Ana, antes de passar para a companheira Odete, eu quero particularmente falar. O nosso clube, que está com 72 anos, levou 65 anos para ter a primeira presidente mulher. Você vê que o que o Antenor falou, ele tem razão. Odete, agora a palavra é sua. Obrigada, Cleonice, com licença, só 33 anos? Não, quantos anos da nossa criação até 89, o ingresso de mulher era proibido, era terminante, era vetado. Tem isso. Sim, tudo bem, mas de 89 até 2015, 14, levou bastante tempo para vocês aceitarem uma presidente mulher. Foi a força. Adivinha quem foi, Antenor? Adivinha quem foi? Essa moça que você falou agora. Tinha que ser. Tinha que ser alguém. Aí é que está, Ana Cristina, que empurra mesmo. Mas eu devo muito ao meu padrinho Pedro Durão, que insistiu muito com vocês para me colocar como presidente. Eu sei disso. Ele está aqui na tela junto com a querida Zélia Durão. Cleonice, quem é que vai fazer a pergunta agora? A Odete, já passei para ela. Então, obrigada, Cleonice. Boa noite a todos. Ana, eu vou me dirigir a você, porque foi quem fez a palestra, né? Eu fico realmente muito empolgada e feliz quando vejo esse tipo de palestra, quando vejo uma mulher empoderada como você tomar iniciativa, né? E trazer um tema que eu sou fascinada. Eu sou fascinada pelo seguinte, eu faço parte da OAB, sou membro da comissão da OAB Mulher, da Barra da Tijuca, onde há alguns anos a gente já defende, levanta essa bandeira em prol da mulher, né? De forma jurídica, enfim, a gente está ali para defender. Mas eu vejo também, Ana, que apesar de todas essas nossas dificuldades, todo esse caminho que a gente ainda tem que percorrer,
nós já conquistamos muito. Só o fato de hoje estarmos aqui, você apresentando, trazendo esse tema, já é fantástico. Isso já é um crescimento enorme para a nossa classe. E a gente não pode se calar, nunca. Acho que daí para frente a gente só tem a crescer. E quanto mais falarmos no assunto, como disse aí bem disse o companheiro Antenor, o companheiro José Otávio, nós vamos educar os homens, educar as mulheres a acreditarem em si próprias, trazer uma autoconfiança, que é o que precisa, porque essas mulheres sempre foram mitigadas, foram humilhadas durante milhões de anos, anos e anos a fio. Então, para você mudar esse quadro, só mesmo você abraçando a causa, você trazendo uma consciência para as mulheres, para os homens, e isso vem de berço. Você tem que começar a educar seus filhos, tem que ser tratado nas escolas, desde da infância, a primeira infância. Isso é imprescindível, porque a gente vê mulheres tão poderosas hoje em dia. Basta ver o que está acontecendo agora com a guerra. A gente tem aí a Ursula von der Leyen dando um show na NATO, né? Lá com né? Tentando a paz. Temos a Elizabeth, a nossa rainha, né? A eterna rainha da Inglaterra, entre tantas outras mulheres que realmente fazem a diferença. Então, nós, no nosso universo aqui no Brasil, temos essa possibilidade de falar, de expor esse assunto. Eu fico muito feliz de ouvir isso, Ana. E, olha, o ano que vem, quando estarei presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro, já criei uma comissão, que você sabe, é a Comissão Mulheres em Rotary, que já começo ali a trabalhar esse assunto de forma insistente, que é um dos temas que eu vou trazer sempre na minha presidência. Então, muitíssimo obrigado. Fiquei super feliz de ouvir você, de ouvir esse testemunho maravilhoso, e a gente tem que trabalhar muito para conscientizar e educar as pessoas a respeitar e a empoderar as mulheres, porque nós somos tão capazes quanto os homens. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu discordo quando o companheiro diz que vocês são melhores. Não, nós não somos melhores. Nós só precisamos ter igualdade de escolhas, igualdade de, enfim, de atitudes, igualdade de, enfim, profissionais. Eu acho que isso é o que é imprescindível. O respeito. Obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço pelas palavras, concordo com você. Obrigada. Agora, a companheira Patrícia Leal, pode falar, Patrícia. Boa noite a todos, companheiros. Hein, Ana? É de emocionar o que você mandou aqui para a gente, sem dúvida nenhuma. Vai passando uma série de filmes na cabeça da gente, né? Bom, quando a gente assiste filmes, principalmente com depoimentos de meninas, nordestinas principalmente, né? Porque muitas vezes são elas os exemplos a serem colocados quando fala-se em empoderamento feminino, não só meninas, mas como mulheres adultas. Normalmente são as figuras delas que são colocadas, assim como são os indianos as figuras que mais vemos no Rotary quando fala sobre indivíduos necessitados. Vocês já repararam isso? Bom, o fato é o seguinte, todo canto do mundo tem uma dose certa, uma dor para a gente ir ali, com o nosso conta-gotas rotariano, tentar aliviar a pressão daquilo que não está legal. E, ao ver a menina falando, muitas vezes eu me vi assim, cadê a menina? Eu sei que o material é publicitário, o material é para uma sensibilização, e eu entendo bem o modelo que foi colocado no material. Mas o que eu quero levantar aqui com vocês? Existem falhas, existem dores com meninas aqui, cariocas, que não necessariamente são nordestinas, meninas que, às vezes, a gente comete erros dentro de casa, ou realmente com a ausência dos pais, né, da mãe, como acabou de falar o companheiro, com a ausência do exemplo. Quando eu vi a Ana falando, a Ana sabe muito bem o que eu penso
da personalidade dela, a gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho. Para mim, a Ana é uma referência de jovens entre nós, né, na nossa comunidade do nosso distrito. Então, ouvir a Ana falar, existe uma credibilidade que foi conquistada por um trabalho que ela já fez. Isso é o que falta no empoderamento das meninas. Levantar bandeira é muito importante, claro, a gente tem que ter voz, mas sabe o que falta? Modelo. É uma dor muito grande de ouvir mulheres maduras que já enfrentaram o mercado de trabalho falando a paulada que elas tomaram no mercado de trabalho, falando da dor. Aos 14 anos de idade, eu fui liderar um grupo de metalúrgicos. Eu não fui preparada para isso, eu não sabia nem o que era liderança, sabe? Mas foi colocada sobre uma menina de 14 anos a responsabilidade que ela nem sabia que ela não teria, entre aspas, crédito para fazê-lo. Eu simplesmente fui lá e fiz o que eu via dentro da minha casa, que nunca teve uma cultura machista. Então, eu achei muito comum. Por que não fazer? Por que não dizer o que o chefe gostaria que fosse feito numa linha de produção? Por muita sorte, aquilo não foi devolvido para mim com agressividade, como muitas recebem. Então, com o passar dos anos, você que é criado, como foi a fala da Edith, num ambiente masculino, o meu ambiente foi totalmente masculino, onde eu fui criada, inclusive no movimento escoteiro, que muitos de vocês sabem que eu vim de lá, né? Mas nunca foi com uma entonação negativa por ser mulher e estar no meio deles. Mas no mercado de trabalho, não existe esse facilitador, é muito difícil. Então, eu acho que toda a força de empoderamento feminino, ele precisa nascer dessas mulheres, inclusive dessas que estão aqui na sala, que tiveram lá no mercado de trabalho, que tiveram lá no seio da família. Qual foi, vamos dizer assim, o jeitinho que vocês arranjaram para ser respeitadas como o indivíduo de uma família, o indivíduo produtivo no mercado de trabalho, o indivíduo que divide o conhecimento dele dentro de Rotary. Eu acho que falta isso, sabe? Porque todo mundo conta uma história de sucesso. Ah, porque eu sou o CEO não sei de onde. Ah, porque eu sou a professora não sei do quê. Tá bom, e até você chegar aí a esse cargo que você sentou, qual foi a paulada que você tomou? Como é que você reagiu? Alguém te ajudou? Essas falas são muito importantes, sabe? E eu acho que falta pessoas que a gente olha e fala, ela está falando, e eu tenho certeza que o que ela está falando é verdade. Falta isso, porque eu estou vendo muito modelo de empoderamento feminino. Tudo assim, ó, que suco, joga no copo, balança, está pronto. Você vai olhar para trás, não é aquilo, não. Estou falando mentira, Ana? Tem muito fake. E eu já estou legal de fake. Eu quero ver, ó. Obrigada, respeito para os dois lados, é isso. Obrigada, Patrícia. Agora, a companheira Berenice pode abrir o seu microfone, por gentileza. Boa noite, companheiros. Boa noite, Patrícia, pelas suas palavras, e Ana, pela sua apresentação. Adorei, realmente me sensibiliza ouvir uma criança falar de sentimentos, falar de direitos, falar de sonhos, possibilidades. Patrícia, eu acho que eu fui uma dessas aí. Apesar de ter sido criada na Zona Sul, ter sido criada com o irmão mais velho, eu ficava muito mais, às vezes, no meio masculino, né? Vendo ele jogar futebol, eu adorava esporte, eu tinha sonhos de outras profissões, mas, apesar disso tudo, na minha geração, ainda pensava assim, mulher tem que ser professora. Certo? E eu tinha outras aspirações profissionais, mas fui levada a ser professora. Eu não queria ser. Eu fui uma menina que nunca brinquei de escolinha, eu nunca brinquei de boneca, mas me empurravam boneca todo Natal. Eu gostava de jogar bola, eu me metia no jogo de futebol do meu irmão na praia, o radar lá na praia. Era uma menina que pegava jacaré, era uma menina que corria, uma menina que gostava de brigar. Eu gostava de muitas coisas. Quando eu fui chegando à idade de 12, 13 anos, eu jogava vôlei. Meu avô disse, não, você tem que parar com isso, você não está sendo menina.
e me levou a fazer unhas. Você tem que aprender todo sábado para o salão fazer unhas. Você tem que fazer unhas, você tem que cuidar de você. Então, eu entendi aquilo. Quer dizer, mexe até com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com o seu gosto, né? E o pior é que até hoje eu faço unha aos sábados. Isso aí entrou. Olha que coisa estranha, né? Mas, enfim. Mas eu vejo o seguinte, aí a Patrícia perguntou, como é que vocês superaram isso tudo? Primeiro, já que a vida me levou, a formação familiar me levou que mulher tinha que ser professora e que homem tinha todos os direitos a todas as profissões, e eu só tinha uma, né? Eu procurei, dentro daquilo que eu entrei, me dar o meu melhor. E assim eu fui seguindo na minha vida, já que não tem jeito, que eu descubra o que é bom nessa profissão aí, né? E eu preciso trabalhar, estudar mais, me formar, seguir um outro caminho, fazer um magistério diferente, e por aí eu fui. E assim eu levo a minha vida até hoje. Agora, eu vejo que da minha geração para minha filha teve um salto, né? Da minha filha, então, para minha neta, que eu já tenho uma neta de 23 anos, o salto foi enorme. E o esporte deu muitas oportunidades à mulher e continua dando até hoje. Se você observar a última Olimpíada, menina ganhando skate. Olha que coisa fantástica, sem ser chamada de sapatão. A menina é vaidosa, toda bonitinha, com o skate dela lá. Entendeu? Então, há uma evolução que o próprio esporte, as artes sempre permitiram. Na arte, por mais a atriz Fernanda Montenegro já falou uma vez que sofreu preconceito, mas ela venceu as barreiras dela. A arte é o tipo da profissão que faz, se você é capaz, você chega lá em cima. Não vai ter barreira. E assim é o esporte. Né? Então, eu vejo um grande ganho o esporte dando para nós mulheres. Hoje, foi ontem, eu ouvi que o futebol feminino também já está lutando por melhores salários, está enchendo estádio. Então, você veja, foram conquistas femininas, e elas são femininas no falar. Está tirando já aquela ideia que mulher é boneca, mulher é Barbie, tem que estar sempre emperequetada. Isso já não existe mais. Nós, mulheres, já vimos a nossa beleza de uma outra maneira. Agora, evidentemente, que essas crianças, como falou a companheira, eu acho que foi Edith, qual o meio que elas estão vivendo até hoje? Eu, que fui da área da educação, sei, sim, que normalmente as mulheres, quando saem para trabalhar, é a menina da família que cuida de todos os outros irmãozinhos. Então, esta menina fica muito sem oportunidade, porque ela realmente acaba criando a família que foi a mãe que fez e que ela teve que assumir. Aos 7, 10 anos, já é dona de casa. Então, para ela, o caminhar é muito mais difícil do que uma menina da classe média. É muito mais difícil. Mas é tudo cultural. Na Índia, na China, envolve até religião. No Afeganistão, então, Deus me livre. Eu fui a Dubai, coitado, um calor desgraçado, as mulheres todas cobertas e os homens de bermuda. Olha como é que pode um negócio desse? E elas ali no calor danado, e o marido de bermuda. Mas é tudo isso, é cultural, leva tempo. Toda mudança leva tempo. Leva tempo. E a gente tem que ir construindo tijolo por tijolo, mostrando que a capacidade da mulher não só está no sentimento, mas também está na capacidade de aprendizagem, na capacidade... Nós somos guerreiras. Só em ter um filho já é parto normal. Quero ver aqui quem poderia ter. Entendeu? Então, a gente não tem só um, a gente tem 2, 3, parto normal. Então, eu acho isso. Vamos continuar acreditando, sim, na nossa força. Eu fui fundadora de um Guanabara, que na época o Galeão, que eram os padrinhos, não tinham mulheres dentro, mas quiseram desafiar o Rotary, botando 50% mulheres, 50% os homens, e achavam que o clube não daria certo. E está aí você hoje, Ana Cristina. Você é presidente de um Guanabara que absorveu o padrinho, que é a Guanabara Galeão. Então, você veja bem, nós trabalhamos sem agredir os nossos padrinhos, Ilha e Galeão, fomos mostrando o trabalho nosso dentro do Rotary, outros clubes gostaram da ideia, e assim foi, companheiros, entendeu? O Rotary, como todo movimento social, leva tempo para se adaptar a uma mudança.
Mas como eu estava falando, minha neta, hoje, 23, nem pensa em casamento tão cedo. Filho, nem pensar. As mulheres hoje já pensam diferente. Enquanto que eu, com 29, já tinha 3 filhos, a minha, com 23, nem quer saber. Então, as coisas mudam, e mudam muito. E o Rotary acompanha. O Rotary tem que acompanhar isso pela sua evolução. Então, Ana, muito obrigada. Difunda essa ideia, leve para bastantes clubes, principalmente do Nordeste, do Norte. Leve para o interior gaúcho, leve. Vai levando. Tá bom? O objetivo da minha palestra é exatamente instigar. Eu acho que eu estou conseguindo. Fazer a gente pensar, não é isso? Fica com Deus, querida. Parabéns. Cléo, acho que o próximo é o Cléo, abre José. seu microfone, Cléo. Desculpe, agora o companheiro Claudino Nóbrega e depois o José Otávio, que quer novamente falar. Fernando, elas estão dentro da gaiola e já estão mandando para a rua. Cuidado, hein? Abre o olho. Tá vendo? A minha, quando eu me casei, década de 60, tá vendo? Era uma coisa. Hoje ela está mandando aplicação financeira, manda quem fala grosso comigo, e eu só falo sim, senhora. Aliás, um dia desse eu tive pena de você, porque ela ameaçou você ficar sem jantar. Agora, acabou de fazer isso aqui agora. Você dá sempre a última palavra, né, Claudino? Agora, Sim, senhora. falando sério, é o seguinte, eu sou da década de isso aí. 30. Eu me lembro de, até 10 anos de idade, menina, era um troço muito chato, só queria saber de boneca, brincar de roda, brincar... Pô, era um troço chato. Depois eu comecei a ver que não era bem assim. Mas, hoje em dia, a mulher está muito diferente da mulher de 30, 40 anos atrás. É um processo de evolução que está acontecendo. Não sei se é a mídia, não sei, né? É um processo de evolução. Daqui a 30 anos, 20 anos, já vai estar muito diferente. As faculdades, a Ana Cristina falou que medicina, a arquitetura está cheia, a advocacia está cheia, biologia está cheia de mulher. Em muitas faculdades, é maioria. As mulheres, meu caro, vão dominar. Já teve presidente da República, tem rainha, tem povo. Daqui a pouco estão mandando. Te cuida, entendeu? Eu sou fundador do PMB, Partido da Mulher Brasileira. José Otávio. A propósito, a Berenice não fez a unha no sábado. Eu estava observando a unha dela aqui agora, ela estava falando, ela só faz unha aos sábados. No sábado ela não fez unha, estava comigo dentro de um carro. Olha, como foi difícil eu conseguir horário na sexta, porque sábado não podia ir. Mas, olha, botei clarinho, eu fiz sexta, eu fiz na sexta. Mas já anotei aqui na minha agenda que no próximo sábado eu vou fazer unha. Olha o trauma de infância, olha que horror. Pedi realmente para falar. Falou-se muito sobre as mulheres, falou-se muito sobre empoderamento, falou-se muito. Mas eu acho que nós esquecemos de uma coisa. A história nos dá lições fantásticas. É a questão da gente lembrar da independência do nosso país. Quem foi que chamou a atenção que o exato momento de ser proclamada a independência e ela mandou uma carta para o seu marido? Isso depois de ter dirigido uma reunião de ministros, ter reunido e dirigido uma reunião de ministros. Isso em que ano foi? 1822. Princesa Isabel. É um nome esquecido. É um nome que tem que ser bem lembrado e, de um jeito ou de outro, ser colocado dentro daquele lindo quadro de Vitor Meirelles. Verdade. A Princesa Isabel foi uma pessoa muito importante na nossa história do Brasil. Não só por isso, mas também por conta da escravidão, né? Perdão. Leopoldina, desculpe. Eu falei Princesa Isabel, eu peço desculpas.
Isso, Leopoldina, é isso mesmo. A princesa Isabel é da escravidão. É da escravidão, exatamente. Não, foi a Leopoldina. Se não me falha a memória, mãe dela. A Ana Cristina podia passar outra vez aquele comecinho com aquelas menininhas doces, falando. Coisa linda. Bonitinho, né? Linda. Bom, quase ninguém perguntou nada, mas como eu falei, eu estudei para fazer essa palestra, que eu não sou a pessoa responsável, fiquei encantada com os projetos, estou me envolvendo com os projetos, mas muito mais nos outros distritos, porque eu também, por conta do intercâmbio, eu conheço gente do mundo inteiro e do Brasil inteiro, então fica muito fácil de eu entrar nos outros distritos dessa forma. Mas eu estou à disposição, caso alguém queira alguma informação dentro pelo projeto. Mas eu já sei que a Jennifer Jones vai dar continuidade a esse projeto do empoderamento das meninas, que é para não parar, né? E que esse realmente foi um projeto começado na Índia, porque a Índia realmente tem muito poucos, as mulheres têm muito poucos direitos na Índia, e aí é um lugar assim à parte que a gente não consegue nem imaginar. Mas obrigada, Cleonice, obrigada, presidente Francisco, pela oportunidade de falar aqui e fazer as pessoas pensarem. Isso é que é importante, a gente tem que sacudir e pensar essa cabeça. Obrigada, Cleonice, boa noite. Nada, foi com muito orgulho que eu assisti você naquela reunião do presidente Checa, fazendo essa palestra que emocionou a todos que estavam ali naquele salão do Hotel Hilton. Tanto que você mesmo falou que o presidente Checa pediu a você a palestra. E eu acredito que os companheiros do clube tenham ficado satisfeitos também com essa palestra rotária. Presidente, a continuidade da reunião é sua. Obrigado, Ana, pela sua brilhante palestra. Agradeço a você em nome do nosso clube e eu convido a companheira Patrícia Leal para lhe fazer a entrega do diploma em agradecimento à sua brilhante palestra. Obrigada. Ana, eu vou dar um jeito de fazer chegar a você esse diploma impresso, tá? Em algum encontro nosso, tá? Você vai a Passa Quatro? Vou. Então, lá eu te entrego o diploma, tá? Ok. Tá. Companheiros e companheiras, não havendo mais nada a perguntar à palestrante, eu pergunto a algum companheiro que quer fazer mais algumas perguntas, que eu vou dar por encerrado a nossa reunião. Perfeito. Obrigado, presidente, pela reunião, muito boa. Obrigada, maravilhoso. Obrigada a todos, viu? Boa noite. Parabéns, Ana, adorei conhecer seu trabalho. Agradeço a todos. Obrigada, e peço que solicitem a pausa bandeira do Brasil. E que tenham todos um bom final, o início de semana. Boa noite a todos. Boa noite.